à procura das memórias que esta vila guarda da água. Estamos aqui ao pé da Torre da Couraça, que, segundo os estudiosos mais antigos, foi construída para servir de proteção a uma nascente que ficava na sua base. Já não conhecia essa nascente, mas dizem que sim, dizem que existia uma nascente e que a torre teria sido construída para que os homens que estavam no castelo amuralhado, sob cerco, pudessem vir buscar água, porque lá em cima não havia, no castelo não havia, portanto havia umas cisternas que guardavam a água da chuva, mas efetivamente aqui situava-se uma nascente onde os militares que estavam no castelo sitiado podiam vir buscar água. Esta Torre da Couraça, portanto, é uma das construções mais antigas aqui da Vila de Alenquer. Aventa-se outras hipóteses para a sua construção, embora talvez a mais consistente seja essa de servir de proteção a uma das principais nascentes da vila, aquela que dizem mesmo que é desta nascente que a vila bebia. Mas também poderia ter sido uma defesa para uma passagem importante do rio, à época, que era aqui assim esta ponte. Também poderia ser uma construção que servisse de apoio aqui à zona portuária. E estamos a falar portuária, isto pode parecer um bocado estranho, mas estamos a falar em tempos já remotos, nos primeiros anos da nacionalidade, quando o rio ainda era navegável e, conforme se pode ler na primeira carta de foral da vila dada pela Rainha Dona Sancha, em 1212, portanto havia muitas cargas que entravam para a vila vindas por água, não é? Como diz o próprio, cargas vindas por água, cargas de peixe, cargas de madeira, enfim, dos mais variados produtos que eram consumidos no interior da vila. O rio foi sempre pobre em águas. É um rio perigoso, um rio, indo aos escritos mais antigos, vê-se que de facto ele de verão tinha muito pouca água e que de inverno era um rio muito alteroso, porque a sua rede hidrográfica é de baixa hierarquia, como eles dizem. Portanto, tudo o que cai rapidamente chega ao rio principal, que é o rio de Alenquer. Em escritos mais antigos, só se lhe dão dignidade de rio a partir daqui. E porquê? Porque aqui é que ele recebia as águas das nascentes, exatamente porque as nascentes do rio garantiam um caudal constante ao longo de todo o ano. Fixaram-se aqui indústrias do papel. Na Idade Média, era aqui na zona das águas que se situavam as saboarias. É engraçado que as saboarias normalmente ficavam a sul do Tejo. Alenquer é das poucas vilas referenciadas como tendo importantes saboarias ao tempo da Idade Média, o que faz supor que seria um concelho muito rico em olivais, porque a matéria-prima utilizada para o sabão naquela altura era principalmente o azeite. E era aqui, precisamente nas águas, que se situavam essas saboarias. Fazia sabão com a verdura dos bois. O meu tio, marido dessa minha tia, era cortador. E então aproveitava certas gorduras que ele via e depois ferviam aquilo tudo, depois punham lá umas coisas quaisquer e faziam um sabão. E a gente com aquele sabão lavava a roupa que ficava branquinho para secar. É verdade. E com cinza, não era? E com cinza. Não era só gordura, era cinza misturada. Pois, eram várias misturas que a minha mãe fazia, eu era pequena, mas lembra, a gente éramos 8 pessoas em casa, a minha mãe tinha 6 filhos. A ver. Quando esse moinho começou a funcionar, as águas ficaram turvas, a população da vila ficou muito assustada. Isto consta de uma carta que está no arquivo histórico, uma carta da variação à Câmara, à sua rainha. Alenquer pertenceu sempre à Casa das Rainhas. Neste tempo a sua donatária é a Rainha Dona Catarina, a rainha viúva de Dom João III. E eles dirigem-se à rainha pedindo que lhes acuda, porque ao verem as águas do rio tão turvas, era como se estivessem a ver a morte ao pé das portas. Portanto, eu disse com alguma piada que uma vez lá um professor meu, na Faculdade de Letras, que este talvez tivesse sido o primeiro evento ecologista de uma população que se levanta contra a poluição, não é? Isto ainda no século XVI, quando a população de Alenquer viu o seu rio, o seu querido rio, com as águas tão turvas que era como se estivessem morto ao pé da porta. E houve realmente um grande levantamento da população e pediram à rainha que lhes acudisse e que obviasse isso. Mas o que é certo é que o rio funcionou.
Esta gente aqui do Areal, há uma entrada aqui no Cepé da Torre que dizem que vinham para aqui jogar à batota, não é? Não havia lá água dentro já, mas servia de refúgio para jogarem à batota ali na base da torre. Eu vinha dos Cabeços, de Alenquer, lavar para Alenquer, que ainda vim lavar de joelhos com uma joelheira, lavar para o rio, que era no rio. E depois foi os tanques feitos, eu vinha dos Cabeços com uma saca de roupa à cabeça, com o meu filho mais velho atrás de mim, com um baldinho, com o sabão e com as coisas. E depois, Alenquer, tínhamos que estar ali, tínhamos que lavar em pé às 5 horas para pôr a roupa dentro das sacas para apanhar uma carreira que ia novamente para os Cabeços, que só passava às 5 horas, que era só o que a gente tinha. O resto era tudo a pé. Tudo a pé. Nós lavávamos, era neste rio, mas era mais abaixo, era entre Vila Nova e Alenquer. Éramos mais perto de lá, era lá que íamos lavar. E pronto, eu tinha 5, 6 anos, já ia mais a minha mãe e as outras pessoas iam para o trabalho, umas ficavam em casa, outras levavam os filhos. E eu vinha 2 vezes ou 3 na semana, lá dos Cabeços, mas o meu filho, que era o mais velho, coitadinho, mas ainda era pequeno, trazia um lanchinho para ele, para mim, às vezes nem trazia nada porque não tinha nada. E eu, coitadinho, lá trazia o baldinho com o sabão e com as coisas lá dentro, sabão azul e branco. Havia. Eu ia lavar para o rio sempre, quase todos os dias. A minha mãe tinha roupa, então a gente era 8 pessoas. Eu conhecia esses lavadores ali assim, nas águas. A gente levava de joelhos e hoje tenho saudades de fazer isso. Com pedras, era comprido, com pedras, e a gente com umas joelheiras e lavava-se. E a roupa assim, bater na água. Era muito bom. Sonho, estou a lavar no rio. E tinha um desejo, olha, se me dissessem assim, vá ali para aquele rio lavar, de joelhos, não tem lugar para a gente se ajoelhar, mas eu adorava ir. Para mim era como estar aqui na vossa companhia ou outra festa qualquer. Eu ia com um alguidade muito grande, de barro muito pesado, para as águas lavar, e eu sei lá o que é que eu fazia, pronto, fazia tudo. Agora fizemos os lavadores ali, aqueles que estão lá, que eu continuei a vir dos Cabeços, que saca a cabeça para vir ali lavar. Não tinha eletricidade. Vivíamos num sítio que não tinha eletricidade, nem sabia o que era máquinas de lavar ainda. Né? E depois íamos com a roupa para o rio. Por exemplo, também, quando eu morava na Pedra de Ouro e que havia água no inverno não vínhamos para as águas. No verão é que vínhamos porque o rio de lá secava. Aquilo é um rio mais estreitinho, um rio mais pequeno, não é como este. Secava e nós não tínhamos onde lavar a roupa. Depois faziam assim uma presa que chamavam um pego e depois lavava tudo ali dentro daquele buraco. Ali assim, punham pedras à volta e a gente lavava ali. Mas isto, uma população a lavar dentro chegava a um certo ponto, íamos de madrugada para o rio para apanhar a água mais clarinha. E então nessa altura, o que é que a minha mãe fazia e a irmã? Vinham para as águas. Tinham um burro e vinham para as águas lavar. Para não lavar ali dentro daquele charco. Então as pessoas aqui do Alto Conselho, Canados, Garréu, e não sei quanto, as senhoras vinham à segunda-feira com o burro carregado de roupa e lavavam ali, portanto, e depois carregavam uma roupinha e levavam para cá. Estes meninos da escola, o que é que eles lembravam de fazer? Íamos roubar os burros às senhoras. Putos com 6, 7 anos. Pá, mas depois aquilo era muito complicado, como é que se montava o burro. E ainda hoje, na segunda-feira estava a contar isto a alguém, onde era, portanto, a moagem, que ficava ali em frente, havia um sítio em que era uma rampa, em que eles punham as sacas e as sacas deslizavam por aí abaixo. Então qual era a solução que nós tínhamos? Subíamos pela escada, portanto, depois de ter roubado o burro, roubado,
encostávamos o burro àquela história, pá, três ou quatro seguravam o burro, pá, o tipo subia, vinha a escorregar por aquela história abaixo e matava o burro. Isto era até que a dona do burro não desse por isso, que depois havia uma série de verdascadas aqui, portanto, a senhora correr atrás de nós devia ser uma coisa muito gira. Vinha com a minha mãe. Vinha assim. Era com o burro, e depois punham uma saca de cada lado. Também comecei de pequenino. Onde é hoje a casa mortuária, portanto, nas águas, junto à ponte. Junto à ponte. Eu penso que a parte de trás ainda está com tanques. Mas é de tanques. Estes lavadores, não posso precisar o ano, mas são dos anos 50. E foram construídos para substituir uns outros ao ar livre que se situavam ali do outro lado do rio, na Alameda das Águas. Compunham-se de casa para o guarda dos lavadores, que aqui viveu, nestas instalações, e depois era este pavilhão dos tanques, onde as mulheres lavavam a roupa. Havia mulheres da vila que vinham aqui lavar, mas também, principalmente, quem vinha aqui lavar era, portanto, as mulheres destes casais que se situavam aqui à volta, desde os albarróis, dos cabeços, e vinham de burro, de maneira que, enquanto elas estavam a lavar, os burros ficavam aqui descansadinhos da vida. Às vezes nós, malandragem, rapazes pequenos, fazíamos aqui os nossos rodeios, aproveitávamos elas estarem distraídas a lavar e punhamos em cima dos burros e espicaçavam-nos para ver o que é que se aguentava lá em cima. Coitados, passavam também os seus instrumentos, não é? Mas era de burro que vinham lavar, ainda me recordo perfeitamente que vinham lavar roupa aqui aos lavadores, primeiro ali aos lavadores junto ao rio e depois aqui nestes já mais modernos, já com mais condições, já cobertos. Hoje, este edifício que corresponde aos antigos tanques está devoluto e está-se a degradar, é uma pena. Porque, entretanto, correspondendo a uma grande necessidade da vila, a parte da frente do edifício foi transformada em casa mortuária. Portanto, deixou, portanto, todo este pavilhão dos tanques devoluto e degradando-se, não é? Portanto, sobre os lavadores, é isso principalmente que temos a recordar. Durante todo esse tempo, o guarda dos lavadores era o Sr. Valadares, que depois teve aquele restaurante ali assim do outro lado, e era ele aqui o guarda. Portanto, a gente conhecia o Valadares era aqui uma figura como guarda aqui dos lavadores. Eu sendo no Rio, só lavei aqui. Não, aqui eu isto em lavei lá direito. em cima. Aqui isto em Então direito. aquilo era uma Isto força não via aquelas da casas. outra, quando via assim, a roupa Aquelas só casas não largava, existiam. Havia aí casas ela. mais lá, mais baixinhas. Já não se apanhava. E eu morava lá uma tia. Quando ia direito ao rio. Uma irmã da minha mãe morava lá. E então tinha um bocado grande, por exemplo, a casa era aqui, e tinha um bocado assim grande para o rio. Mas ela tinha uma entrada para o rio, assim, um arcozinho assim na casa. E a gente baixava-se para ir para o rio. Então lavávamos ali a roupa. Eu às vezes, quando ia para as águas, que era mais longe, vinha à casa da minha tia e lavava. E depois estendia, ela tinha lá um estendal, estendia e lavava já tudo enxuto. Era assim. E havia outro ali na Barroca, que chamava ali para cima, um sítio. Também fizeram um charco, que era uma mina que havia lá para aqueles lados, havia. E então fizemos os homens lá, os maridos das outras, eu naquela altura era solteira, não havia marido, faziam um charco, puseram pedras para a gente ir levar ali. Para não ficar para baixo, que era mais longe, para a gente levar ali. Não, isto era muito bonito, a água era muito bonita. Era. Portanto, estamos aqui na Alameda das Águas, antes de serem construídos os novos lavadores que ali vimos do outro lado do rio. Portanto, era aqui que as mulheres lavavam. Ao ar livre, com todos os inconvenientes de estarem a lavar ao óleo. Esses tanques tinham a particularidade de serem alimentados pelas nascentes de água, não é? Portanto, eram tão copiosas as nascentes de água que eu recordo de, em miúdo, vê-las brotar aqui do chão e correrem em veios para o rio. Do outro lado do rio é o sítio da Redonda. Recordo-me que havia aqui um fundão bastante grande aqui na Redonda, portanto nós gostávamos muito para vir aqui. Tínhamos a nadar desde o olho d'água, lá de baixo, onde fica. Tínhamos a nadar até aqui e estávamos aqui neste fundão, aqui na brincadeira. Uma vez aqui no meio dos juncos andávamos a brincar e encontramos um ninho de melros com melros pequeninos. É assim uma visão, na altura, aqueles livros da natureza, ilustrados, era uma coisa exatamente igual que nós próprios tínhamos conseguido descobrir e aquilo era uma coisa especial.
havia atividades ligadas ao rio, não é? Como atividades lúdicas, digamos, como era o caso da pesca, não é? Porque o rio foi sempre muito rico em barcos, porque eles vêm do Tejo e sobem o rio para a desova e depois ficam para aí os juvenis. E então, portanto, havia sempre gente a pescar no rio, não é? E eu também tentei, mas confesso que sempre mal sucedido. E também havia, quer dizer, também junto ao rio, exatamente porque a passarada vinha beber ao rio, havia também muito quem escolhesse esses locais onde os pássaros vinham para pôr redes, para apanhar passas para depois os fritarem e os comerem, não é? Portanto, essa era uma atividade também lúdica ligada ao rio, porque o bebedouro dos pássaros era o rio e eles montavam ali as suas redes, recordo-me perfeitamente. Mas apanhava-se peixe a sério. Eu recordo-me de estar na Cruz de Bufo e andarem lá, uma malta que eu não conhecia, gente adulta, a apanharem, puseram redes junto à margem, depois batiam as locas do peixe e apanharam, que eu vi ali naquela pescaria, apanharam sacas de peixe que levavam para comer, porque naquele tempo não, portanto, estamos a falar dos anos 50, princípios dos anos 60, portanto não havia grandes farturas, portanto aproveitava-se aquilo que se conseguia apanhar e uma das coisas que se apanhava bastante era o peixe do rio. Esta gente aqui do Areal, portanto, vinha muito aqui ao rio à pesca, não é? Principalmente as enguias, que é a pesca do romilhão, não é? Porque havia aqui autênticos especialistas na pesca à enguia. Quando as águas do rio ficavam barrentas, não é? Portanto, a riqueza de enguias era imensa, não é? E eles faziam um romilhão com minhocas que lançavam ao rio. Quando elas picavam, vinham agarradas. E depois eles tinham um chapéu de chuva aos pés e caíam dentro do chapéu de chuva, porque a enguia é muito fugidia, não é? E então faziam sim belas pescarias de enguias, porque o rio era muito farto de enguias. Hoje não tenho essa ideia, mas embora continue a haver peixe, mas não tenho ideia que seja assim tão farto de enguias quanto isso. Portanto, era também uma espécie que habitava aqui o nosso rio em grande quantidade, não é? Principalmente os barbos e as enguias. Embora também entrassem aí bogas, também havia bogas, cardumes de bogas, mas depois a boga é mais exigente em termos da qualidade da água, depois deixou de entrar. No meu tempo não havia isto, no meu tempo de branamento do rio não havia, portanto, esta estrutura de cimento aqui dentro do rio. Este é o sítio de atração e fixação da própria vila. Há uma teoria que tem sido um bocadinho, uma interpretação que tem sido um bocadinho marginalizada sobre o topónimo de Alenquer, que é o Allium Carium, ou seja, o juncal. E nunca lhe deram muita importância, têm dado mais importância a versões mais lendárias, digamos assim, nomeadamente aquela que é veiculada por Damião de Góis e por aí fora. Eu, a partir do momento em que aquilo fez-me todo sentido, porque me lembrava disto em miúdo e dos juncos e da água a borbulhar, e acho que isto era um sítio tão propício à vida que ninguém podia passar por aqui, na altura em que se começaram a fixar, passar por aqui e não dar importância a este sítio, não é? E portanto, depois as teorias sobre a ocupação, a primeira ocupação, se é um povoado de encosta, se é um castro lá em cima no castelo, isso aí já é difícil. A arqueologia poderá vir um dia a dizer qualquer coisa, mas eu acho que quer o topónimo, quer o fator de atração dos primeiros habitantes de Alenquer está aqui neste sítio. Não tenho grande dúvida disso. Convivência com a água, isso é muito importante. A água é fonte de vida. E o próprio rio é um canal de comunicação, portanto é uma estrada. Bem, a Vila Muralhada situava-se lá em cima, não é? Sim. Portanto, mas isso por razões também estratégicas de defesa, não é? Mas estava muito ligado aqui a este local, que era o local das nascentes por eleição. O que é certo é que, não havendo água nascente em toda a Vila Alta, é por isso que nos surge aqui a Torre da Coraça, digamos, a proteger uma fonte com um acesso logo direto a uma das portas de entrada e saída da vila. Quer dizer, isto não é por acaso, não é? Pois.